Saudações, meus caros. Então, passando aqui para mostrar esse caso para vocês. Paciente de 45 anos de idade, corredor, e ele tem algumas alterações. Eu vou começar pelas alterações, digamos assim, secundárias nesse caso, e depois eu vou para a alteração principal, que é na região lateral do pé. Então, alterações secundárias que o paciente tem, né, digamos assim, ele tem um pouco de derrame articular das metatarsofalangianas. O paciente corredor geralmente ele tem mais esse derrame articular, que é sempre uma pedra no sapato, né, da gente na hora que a gente vai laudar, mas eu acho importante deixar descrito no laudo. Tem aqui também um pouco de bursite metatarsal, tanto do primeiro espaço quanto do terceiro espaço. Do segundo também tem um pouquinho, mas é mais do primeiro e do terceiro espaço. Quando a gente vai aqui pro axial T2 com saturação de gordura, a gente vê, né, um pouco de bursite intermetatarsal no primeiro espaço e um pouco também de bursite intermetatarsal no terceiro espaço. E por que eu digo que esses achados são achados secundários? Porque não é onde está a dor do paciente. A dor do paciente é na região lateral do pé, tá? Mas qualquer uma dessas alterações que eu tô falando para vocês, elas por si só podem dar uma dor que vai fazer o paciente reclamar, pedir o exame, e esse vai ser o principal diagnóstico do paciente. Além dessas que eu já informei para vocês, né, tem uma outra alteração aqui que eu acho que vocês já viram também, que tem um edema aqui do sesamoide medial da metatarsofalangiana do hálux, com um pouco de edema de partes moles adjacentes, né? Então uma alteração por pressão aqui também. Então, de novo, outra alteração que por si só também pode explicar uma dor, né, no pé do paciente. Mas lembrando, o paciente nesse caso ele tinha dor na região lateral do pé. Então é aí que eu quero focar o achado com vocês, né? E aqui, focando na região lateral do pé, a gente consegue ver um edema nesse ventre muscular aqui mais lateral do pé, né? Paralelo praticamente aqui à diáfise do quinto metatarso, né? Então aqui a gente tem a diáfise do quinto metatarso. Aqui nós temos o edema desse ventre muscular aqui, que é o mais lateral do pé, e esse é o ventre muscular do abdutor do dedo mínimo, ou abdutor do quinto dedo, né? E repare que tem um aumento de sinal nas sequências sensíveis ao líquido, né? E no T1 tem já um pouco de denervação. Eu acho que a imagem que eu tinha mostrado para vocês, inclusive na lista de transmissão, não era uma imagem que contemplava bem essa denervação, né? Mas nessas imagens aqui que eu estou passando agora para vocês, vocês conseguem ver que tem uma denervação desse ventre muscular aqui do abdutor do quinto dedo. Então isso aqui já é uma denervação, digamos assim, ela é aguda, mas já está ficando subaguda, né? Porque quando a gente tem já um pouco de lipossubstituição, né? Essa lipossubstituição já demonstra que é uma alteração que já tem um tempinho. Então já é uma denervação subaguda por causa da lipossubstituição discreta, né? Porém, evidente aqui do ventre muscular do abdutor do quinto dedo, tá bom? Então, nós estamos acostumados a ver a denervação do abdutor do quinto dedo na região do tornozelo, né? Essa denervação do abdutor do quinto dedo é a neuropatia de Baxter, é a clássica, bem conhecida neuropatia de Baxter. Esse é outro nome, é o epônimo, né, que vocês vão encontrar aí na literatura. E a neuropatia de Baxter, ela é causada por uma compressão, geralmente, né, do nervo calcaniano inferior, que é ramo do nervo plantar lateral, né? Então o nervo plantar lateral ele está lá na região do túnel do tarso, aí ele vai descer, vai passar por baixo do calcânio, e aí ele vai sair da região medial e ir para a região lateral, onde fica o ventre muscular do abdutor do quinto dedo ou do dedo mínimo, e aí se tiver alguma área que tem uma compressão desse nervo, a gente vai ter então essa denervação com os achados que a gente está vendo nesse caso. Geralmente a gente vê essa denervação na ressonância do tornozelo, é mais raro assim a gente pegar essa denervação na ressonância do pé, então essa imagem eu queria deixar claro para vocês aqui, para vocês não perderem mais esse diagnóstico, né? E esse paciente também tem um raio-x do tornozelo, então indo lá para o raio-x do tornozelo, o raio-x do tornozelo vai explicar para a gente aqui a causa, olha lá, olha a causa, né, da neuropatia de Baxter aqui do paciente, né? Repare que o paciente tem um esporão plantar aqui proeminente, e o esporão plantar, então, ele eu acho que se não me engano, é a principal causa da neuropatia de Baxter, né? Porque o nervo calcaniano inferior, ele vai passar da região medial do tornozelo para a região lateral, aqui debaixo do calcânio, bem próximo da inserção da fáscia plantar, ou da origem, né, da fáscia plantar, no calcânio. Então, quando você tem um esporão plantar aqui nessa região de origem da fáscia plantar, esse esporão plantar, além, né, da facete plantar que esse paciente deve ter, isso aqui causa uma compressão de partes moles aqui na região e vai pegar o nervo calcaniano inferior, causando a neuropatia de Baxter, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês, um caso muito interessante de neuropatia de Baxter comprometendo
Então, o ventre muscular do abdutor do quinto dedo lá na região, né? Esse exame foi feito do antepé, então avaliando na região do antepé. Geralmente esses casos, quando a gente pega a ressonância do tornozelo, é mais fácil de fazer o diagnóstico, porque a gente consegue ver o esporão plantar, a facete plantar, o ventre muscular do abdutor do quinto dedo desde o início, já com edema, com a lipossubstituição, né, nos casos de denervação subaguda crônica, e nesse caso não. A gente só tinha os achados, né, da doença lá na frente, lá na parte distal do pé, né? Então aí a gente teve que fazer esse pensamento, digamos assim, para pegar as estruturas ou as lesões mais proximais para explicar a neuropatia nesse caso e explicar então os achados de imagem. Beleza? Então era isso aí desse caso. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo conteúdo.